aqui estamos diante de Ti, Senhor, aqui está o Teu servo, ao qual o Senhor tem usado poderosamente. Mais uma vez, o Senhor continua ministrando sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre a vida da igreja que aqui está. Ó Pai, com os Teus ouvidos, Senhor, ó Pai, Senhor Jesus, guarda, Senhor, tira de nós toda desatenção, tudo aquilo que possa querer impedir, Senhor, ó Pai, de nós ouvirmos ou compreender, mas que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, a nossa compreensão, e usando o Teu servo poderosamente na ministração, na graça da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, é motivo de muita alegria estar convosco aqui neste culto, poder adorar e exaltar a este Deus Todo-Poderoso, na qual é o nosso Senhor. Já senti a presença do Espírito Santo desde o primeiro momento que eu pisei os pés aqui, e até o momento não é diferente. Ele continua conosco em nome de Jesus. Amém? Trago uma saudação do amado pastor Valdecir Cardoso, que sempre me abençoa estar ministrando a palavra do Senhor onde quer que eu for, principalmente na nossa casa, né? É um prazer estar aqui conosco em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Marco, né? E a sua esposa, todo o corpo de obreiro e toda a igreja que está presente aqui em nome de Jesus. Meus queridos, quando eu recebi o convite do Senhor, demorou 2 segundos e o Senhor me deu a palavra que se encontra em Jonas, capítulo 1. Versículo do 1 ao 3, depois vamos para Jonas 3, 4 ao 5. Um culto missionário, um culto de conscientização da nossa missão. Assembleia de Deus está fazendo 114 anos de ministério aqui no Brasil. Uma igreja que é referência, uma igreja que está quantitativamente em primeiro lugar na quantidade de membros aqui do nosso país. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão pregando a palavra do Senhor e nós faz parte dessa história em nome de Jesus. Jonas, o profeta menor Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Todos acharam? Amém. Amém? Lerei na NVI, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, repita comigo, com esta ordem. Com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas 3, capítulo 4 e 5, assim diz a palavra do Senhor. Jonas entrou na cidade, aleluia, e a percorreu durante ela um dia, proclamando: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, ou seja, do adulto à criança, vestiram-se de pano de saco. Amém? Podemos assentar, adorando e glorificando ao nosso Deus, porque somos pentecostais. Aleluia! E damos totalmente liberdade ao amado e poderoso Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, Jonas, um dos profetas mais conhecidos pela igreja, principalmente pelos fatos que foi um profeta que tentou fugir do Senhor, não deu certo a sua fuga, veio uma grande tempestade, foi engolido por um grande peixe e ficou na barriga do peixe durante 3 dias. Gostaria a princípio, irmãos, ressaltar o princípio do livro de Jonas, porque toda vez que a gente fala sobre Jonas, só lembramos do profeta fujão, só lembramos do defeito de Jonas, mas a palavra do Senhor no livro de Jonas é muito mais do que isso, de um profeta fujão que pagou as suas consequências. O livro de Jonas, ele quer demonstrar o amor de Deus e a sua universidade
de salvar todas as pessoas. E também o livro de Jonas vai expressar a graça poderosa de Jesus para a salvação conosco em nome de Jesus. E tal esta graça, irmãos, que bem sabemos que um dia Deus viu essa humanidade caída pelo pecado, caída, e decidiu enviar o seu Filho unigênito chamado Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, deixou sua glória, veio como homem, foi morto na cruz do Calvário, e através de Jesus somos perdoados, justificados, remidos, salvos em Cristo Jesus. E essas bênçãos, irmãos, como Jonas pensava antigamente, não é somente para os judeus, porque Jonas fez a atitude que ele fez, porque ele era patriarcal, ele acreditava que a salvação era somente dos hebreus, era somente dos judeus, ele acreditava que os assírios, um povo assassino, um povo idólatra, não merecia a graça do Senhor. Então vem Deus Todo-Poderoso e dá uma lição a Jonas: eu salvo quem quero e ponto, acabou. Uso quem quero e ponto, acabou. Porque a minha graça é para toda a humanidade. Inclusive, meus irmãos, esse problema e esse pensamento que Jonas teve, os apóstolos, pelo menos alguns deles, tiveram também. Um dia, por exemplo, Pedro se deparou com uma situação dessa. Deus pediu para ele pregar o evangelho para toda criatura, e os 11 apóstolos, eles queriam ficar somente em Jerusalém. De tanto Deus insistir e viu que Pedro não queria pregar o evangelho, Deus deu um susto nele, permitiu que ele tivesse uma visão, e nessa visão ele estava comendo animais nojentos, e ele percebeu que o evangelho tem que ser pregado para toda a criatura. Então, através de uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 34, Pedro vai dizer e reconhecer o seguinte, irmãos: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que de qualquer nação o teme, o que faz justiça. Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer salvar toda a humanidade. E desde o Antigo Testamento Deus provou isso, principalmente através do livro de Jonas. Então este livro, o livro de Jonas, vai mostrar o cuidado, o amor, o interesse de Deus, não somente para salvar os hebreus, mas salvar a toda a humanidade, salvar o assassino, salvar o drogado, salvar o perdido, toda a humanidade. Segundo o pastor Eliel Silva, em seu livro, ele diz que o livro de Jonas está no Antigo Testamento como o Ato dos Apóstolos e está no Novo Testamento. É um livro missionário, e isso deixa bem claro em seus primeiros versículos, dizendo novamente, aleluia: vá depressa à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque sua maldade subiu à minha presença. Aleluia. Eu sei, irmãos, que, como eu já disse, Jonas, e muitas das vezes o crente tem muito preconceito acerca desse profeta, mas eu nunca vi no Antigo Testamento Deus usar uma pessoa com tanta ousadia que salvou várias pessoas, senão Jonas. Jonas foi o maior missionário do Antigo Testamento. Se formos quantificar a quantidade de pessoas que foram salvas através da mensagem de Jonas, comparado aos outros personagens do Antigo Testamento, foi ele que foi o mais usado nas mãos do Senhor, mesmo que ele não queria. E outra coisa interessante, eu gostaria já de sistematizar essa palavra e abordar com vocês aqui, porque o Espírito Santo, ele que sonda o coração, ele sabe o que está por trás. Segundo os estudiosos, aquilo que podemos ver de uma pessoa é cerca de 5% conhecemos o próximo, mas os outros 95% só a pessoa, e Deus sabe o que acontece. Deus já sondou o coração e trouxe essa palavra para convosco em nome de Jesus.
Uma parte que eu achei muito forte no livro de Jonas, e já foi mencionado através do presbítero aqui, é sobre a ordenança do Senhor. Diga comigo, ordenança do Senhor. Como dito no começo aqui do culto, ordenança, irmãos, é diferente de convite. Ordenança é diferente de convite, meus queridos. E quem dá ordenança à igreja, senão Deus Todo-Poderoso, o amado e querido Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré. E qual é a ordenança no culto missionário que parece ser repetitivo, mas é uma pura verdade na qual Ele quer que a gente obedeça? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Novamente eu digo, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é um convite, irmãos. Se somos discípulos de Jesus, é uma ordem. As pessoas todo dia estão indo para o inferno, irmãos. Quantos têm perdido aqui nessa cidade de Garça? Quantos desta cidade foram para o inferno por ausência de alguém ministrar a palavra do Senhor, ou devido a pessoas que fugiram da sua missão? E ele gostaria de ressaltar e relembrar-vos deste culto, irmãos: ide e prega o Evangelho a toda criatura. Porque se a gente não aceita uma ordem de Jesus, pagamos consequências. Se a gente no nosso emprego não obedecemos os nossos líderes, a gente passa por consequências. Imagine uma ordem do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o poderoso na batalha, o Rei da Glória. Passa por consequências. Outros exemplos da Bíblia, irmãos, que na qual Deus deu a ordem e as pessoas não obedeceram Ele e pagaram uma grande consequência. Um exemplo: os remanescentes de Judá após o cativeiro babilônico. O profeta Jeremias foi o profeta que mais profetizou sobre o cativeiro babilônico, e ele vivenciou este momento. Só que quando ele profetizava o cativeiro babilônico, profetizava contra Judá, dizendo: vocês estão na idolatria, se vocês não se converterem, vocês passarão pelo cativeiro. O povo não obedeceu a ordem do Senhor, e de fato aconteceu tal coisa. Depois que o povo foi levado pela Babilônia, ainda ficou os remanescentes, algumas pessoas pobres em Jerusalém. E quando o caos aconteceu, a cidade foi queimada, tudo foi destruído. Então o povo procurou o profeta Jeremias, dizendo o seguinte: isso se encontra em Jeremias 42, versículo 3. E eles falaram o seguinte para Jeremias: ore rogando ao Senhor, Jeremias, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir, o que devemos fazer. Olha só que parece um pedido bonito. 5. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel. Olha a ousadia deles, irmãos, contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. 6. Que seja favorável ou não, olha só, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem enviamos, para que tudo vá conosco, pois obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus. Parece até um pedido bonito, né? Olha o povo de Judá pedindo ao profeta Jeremias: ora a Deus, em outras palavras, tudo que ele pedir para a gente fazer, a gente vai fazer, seja bem ou mal. E de fato, irmãos, o profeta Jeremias orou ao Senhor. Depois de alguns dias, Deus deu a resposta para o profeta Jeremias, dizendo o seguinte: olha, fala para o meu povo, eu estou simplificando, fala para o meu povo que não é para ir para o Egito, é para ficar em Jerusalém, mesmo que esteja nessa situação, porque eu vou abençoar a vida deles e eles prosperarão naquela terra. Mas vocês acham, irmãos, que o povo deu ouvido à voz do Senhor e obedeceu à voz do Senhor?
De jeito nenhum. Quando Jeremias falou o seguinte: ó povo de Israel, o Senhor disse que é para vocês ficar aqui em Jerusalém, porque vai abençoar vocês aqui mesmo, não é para ir para o Egito. Sabe o que o povo de Israel falou para Jeremias? Não vamos ficar nada. Vamos para o Egito. Você acha que eu vou ficar nessa cidade queimada, nessa cidade destruída? Eu vou nada, eu vou para a cidade do Egito. Depois dessa palavra, irmãos, eu lembro como até hoje eu li pela primeira vez essa passagem. Eu fiz uma cara feia, que as pessoas que estavam do meu lado viu algo estranho e me perguntaram: Michael, o que está acontecendo? O que você está lendo aí? Porque eu já imaginei até a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor veio e a consequência veio dizendo: se vocês irem para o Egito, vocês irão morrer. Deus falou o seguinte para eles: se vocês forem para o Egito, passarão fome e vocês irão morrer. Quando Deus dá uma ordem, irmãos, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está dizendo. Se Deus deu já uma direção para a sua vida em outras áreas da sua vida, e você insiste em desobedecer, eu falo para os irmãos: obedeça a ordem do Senhor. Mesmo que para o seu entendimento é loucura, irmãos, obedeça a ordem do Senhor. Porque a vontade dele, irmãos, você entendendo ou não, é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que está fazendo. Você está presente o seu limite da sua mente está presente agora, hoje. Mas o amanhã Deus sabe o que vai fazer em nome de Jesus. E se quer desobedecer, pagará a consequência. Quantas pessoas estão sofrendo? Por quê? Por causa do Senhor? De jeito nenhum, por causa da desobediência. Tem quantas pessoas se desviaram do caminho do Senhor porque estão endividadas financeiramente? Até parece que o Senhor comprou as compras no cartão de crédito do irmão ou da irmã. Não, irmãos, é as nossas consequências. Pagamos as nossas consequências aqui na terra, e se permanecermos depois da morte também. Então, irmãos, obedeça a voz do Senhor. Outro exemplo, irmãos, de pessoas que desobedeceram uma ordem do Senhor foi um profeta, um crente, que o seu nome não é narrado, mas sua história é narrada em 1 Reis, capítulo 13, versículo 7 ao 9, dizendo o seguinte, irmãos: um dia Deus mandou um profeta profetizar contra o rei Jeroboão, dizendo que iria nascer um dos descendentes de Davi chamado Josias, que iria acabar com a palhaçada dele, da idolatria que ele implantou em Israel. E quando ele deu a profecia para o rei iria apontar o dedo na cara dele, pedir para prender o dedo do rei. Paralisou o braço dele, paralisou na hora. Olha o sobrenatural que Deus usou aquele profeta. Depois aquele profeta teve que orar a Deus para a mão do rei voltar. Depois o rei falou o seguinte para o profeta, já que reconheceu o sobrenatural que Deus estava com ele, falou o seguinte, no versículo 7: ó homem de Deus, venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Versículo 8 de 1 Reis, capítulo 13, versículo 8. O profeta diz: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão e nem beba água e nem volte pelo mesmo caminho por meio que você veio. Então Deus já deu a ordem para o profeta: o negócio é o seguinte, você vai lá, vai profetizar, não volte para o caminho que você veio, não come nem beba nada do rei. Só que o profeta no começo ele até obedeceu a Deus, voltou. Aí chegou um falso profeta, um profeta bendoso, perseguiu esse profeta e disse o seguinte para ele: ó gente que não tem discernimento, ó crente que não tem discernimento. Irmãos, quando Deus fala, Ele não desfaz a sua palavra. Se Ele falou, e ponto, acabou. Deus não é filho do homem para que minta, e nem traz confusão na mente do homem. Um profeta idoso foi lá, ouviu tudo que aconteceu, chegou no profeta, perseguiu ele e falou o seguinte: volta para o rei, vamos comer na minha casa, vamos beber água na minha casa. Aí ele falou: mas Deus falou para não fazer isso.
Aí o profeta, o falso profeta, falou o seguinte: mas eu também sou profeta e Deus falou para que você venha. Aí ele foi, irmãos. Para quê? Para que desobedecer uma ordem do Senhor? Sabe o que aconteceu depois? Veio a palavra do Senhor contra o profeta, dizendo que ele vai ser morto e nem o corpo dele será enterrado com a sua família. E quando ele voltou para a sua casa, um leão pegou ele e o matou. Por isso eu vos digo, irmãos, muito melhor é obedecer ao Senhor do que sacrificar. Muito melhor é obedecer. Eu sei que essa palavra pode ser dura no ouvido de muitas pessoas, mas a palavra do Senhor tem que nos confrontar a verdade, irmãos, porque a verdade vai nos libertar. Temos que obedecer ao Deus Todo-Poderoso se quisermos irmos bem nesta terra. E uma das ordenanças do Senhor é: ide e pregue o Evangelho a toda criatura. Diga para si mesmo, não levanta a mão, irmãos. Quem tem obedecido a esta ordem do Senhor? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Que você convidou alguém para estar aqui? Você quis discipular uma pessoa? Quis trabalhar na obra do Senhor? Deus às vezes já te revelou aquilo que Ele quer para você especificamente, você ainda está relutando ir contra o Senhor. Mas graças ao bom Deus que ainda nos deu vida, e dando vida nos dá a oportunidade de endireitarmos os nossos caminhos e uma chance de obedecermos a este Rei da Glória em nome de Jesus. Quando eu estava preparando esse sermão, o Espírito Santo estava me incomodando, dizendo que Jesus em breve vai voltar. Glória a Deus. E o máximo de pessoas precisam ser salvas, irmãos. O máximo de pessoas precisam conhecer esse Jesus maravilhoso que te libertou, que te salvou. Eu tenho certeza aqui, irmão, tem grandes testemunhos de milagres que o Senhor fez na sua vida. Olha quem você era, olha o que você é hoje. Quem fez isso foi o Senhor. E as pessoas precisam saber que ainda há um Deus em Israel aqui conosco. Há um Deus que pode todas as coisas. O Deus que pega o homem do pó e coloca no meio dos príncipes. O homem que pode solucionar, irmãos, o vazio que há no peito, no coração do homem. Este é o nosso Jesus, irmãos, que está chamando nós nesta noite para pregar o Evangelho a toda criatura, como Marcos 16:15. Qual é o momento que devemos pregar o Evangelho? 2 Timóteo 4:2: ide pregar o Evangelho dentro e fora do templo. E por que devemos pregar o Evangelho? Tiago 5:20: porque uma multidão de pecados será perdoado. Essa é a maior graça, irmãos. Como esses dias eu tive a oportunidade de ministrar na Decentral, e eu trouxe uma palavra que Deus tocou no meu coração sobre água viva e salvação eterna. E Deus me tomou dizendo, e eu repito essas palavras aqui nessa casa de oração: Deus ama curar pessoas, Deus ama curar enfermidades, Deus tem o prazer de fazer milagres na saúde, milagres na vida financeira, milagres no casamento. Mas o maior milagre é a salvação de vidas. O maior milagre é a salvação eterna. Jesus curou várias pessoas aqui na terra, e não relata nenhum dos evangelhos relata que anjos fizeram festas. Mas quando uma alma se arrepende do seu pecado e vai para Jesus, há festas nos céus. Deus tem muito mais preocupação em salvar as nossas almas do inferno e levar para a maravilhosa luz do que dar tesouros aqui nessa terra. Então aceite este chamado, irmãos. Eu convido vocês a aceitarem este chamado evangelística, este chamado missionário, de pregar, de ganhar alma, essa sede de ganhar almas para Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Temos que decidir, irmãos, qual o caminho que vamos seguir: obediência ou desobediência,
Qual é o melhor? Vejamos pela história de Jonas. Jonas, irmãos, foi o único profeta do Antigo Testamento, o único profeta que negou-se a profetizar, que negou-se a exercer o seu ministério. Outro profeta chamado Amós, que viveu no mesmo tempo que Jonas, ele profetizou em capítulo 3, versículo 8, dizendo: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E minha resposta: sim, Jonas. Se as pessoas temem no rugir do leão, quem não vai temer com o rugir do leão? Imagina um leão perto da gente e rugiu. A gente vai pensar: agora molhou. Nós iríamos encher de temor. Imagine uma ordenança do Senhor. Glória a Deus. Quem vai ousar em não profetizar? E na Bíblia teve alguém que teve essa ousadia, chamado Jonas. Sim, ele opôs completamente em fazer a ordenança do Senhor. Muitas pessoas dizem que é muito mais difícil obedecer ao Senhor do que desobedecê-lo. É muito mais caro obedecer ao Senhor do que desobedecê-lo. Você já ouviu uma história assim? Ah, você vai virar crente, mas aí não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, vai ser mais difícil, vai custar muito mais caro. Será, irmãos? Olha pela vida de Jonas. Deus deu a ordem dele sair da onde ele estava, que é Gat-Hafer, ir para Nínive, e a quilometragem era 884 quilômetros de onde ele estava a Nínive. Mas ele preferiu a desobediência, saiu de Gat-Hafer e para Tarsis, que era 3.777 quilômetros. A obediência era 884 quilômetros, a desobediência era 3.777 quilômetros. Obviamente, irmãos, a passagem de um lugar mais longe é muito mais cara que uma passagem de um lugar mais perto. Jonas preferiu pagar mais caro na desobediência do que pagar mais barato na obediência. É muito melhor e mais barato, irmãos, servir a este Deus do que desobedecer. É muito mais sábio ouvirmos a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos do que decidir ir para o mundo e fazer o que quer. Então, obedeça a ordem do Senhor. Mateus Henry, ele diz: é que temos mais disposição em desobedecer a Deus do que obedecê-lo. Às vezes eu fico observando algumas pessoas, e às vezes até eu mesmo, as nossas atitudes, como a gente é inclinado para o pecado, né? Inclinado para a desobediência. Eu fico vendo as coisas, né? Fico observando, parecendo dando um de psicólogo, ficando observando assim, como é muito mais fácil desobedecer. A gente é apertado, explanamos rapidamente e desobedecemos ao Senhor. Mas eu vos digo pela palavra do Senhor, irmãos, é muito melhor seguir nas ordens de Jesus. Jesus pediu: amai o próximo como a si mesmo, ame o próximo. Jesus falou: perdoa o seu próximo, perdoe. Jesus falou o seguinte: ide pregar o Evangelho, pregue o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: seja fiel até a morte, que eu darei a coroa da vida eterna. Seja fiel, sim, irmãos, até a morte. Não sei se tem pessoas aqui que estão na sua mente querer se desviar desse caminho da verdade e da vida, irmãos, é tolice. Segue nas ordens e neste caminho do Senhor. Obedeça a Jesus. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que parecem ser certo ao homem, mas levam a caminhos de morte. Na mente de Jonas,
O certo era que ele queria desobedecer, mas irmãos, quase levou à morte dele, como vocês bem sabem. Foi lançado no mar, engolido por um peixe, e foi o único homem da história que sobreviveu no ventre de um grande peixe. E se não fosse a graça do Senhor na vida dele, a misericórdia do Senhor na vida dele, se Deus não tivesse ouvido a oração dele no ventre, e ele decidisse sim de fato, se o Senhor libertasse ele do ventre do peixe, iria obedecê-lo, ele teria morrido, irmãos. Ele teria perecido, porque os caminhos de Jonas levaram a ele na morte, mas os caminhos do Senhor nos levam à vida. O que eu aprendo mais com a história de Jonas e Deus ministrou no meu coração? Que se você, irmãos, talvez entrou nessa casa, já desobedeceu, não seguiu os caminhos do Senhor, caiu, tropeçou, não sei da vossa vida, mas o Espírito Santo, Deus sabe. Talvez você entrou aqui desanimado, triste, pedindo algo ao Senhor que te liberte dessa opressão. Eu vos digo, irmãos, que nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus que dá oportunidade quando a gente ainda tem vida. Depois da oração de Jonas do grande peixe, o peixe cuspiu Jonas. Mas aonde? Provavelmente, segundo os teólogos, em Jope, aonde ele começou a sua trajetória. Porque lá na cidade de Nínive não era uma cidade litoral, então era impossível o peixe ter cuspido ele até Nínive. Não, ele teve que caminhar novamente até chegar na cidade. E ele começa a ministrar, irmãos, o seguinte, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, dizendo: daqui 40 dias Nínive será destruída. E passou pelas ruas, Nínive era o tamanho mais ou menos de Piracicaba, dizendo: em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será destruída. Através disso, para gente que sonha em pregar o Evangelho, sonha uma vida de pregador do Evangelho, eu aprendi algumas lições e Deus falou fortemente comigo. Primeiro, o pregador não prega onde ele quer, ele prega onde Deus manda. Aí, ponto. Segundo, o pregador não administra a sua agenda. Não, quem faz a sua agenda é o Senhor. Ai daquele que é pregador e fala: não vou pregar lá não. Quando Deus dá ordem. Ai daquela pessoa. Não, irmãos. Se Deus falou pregue, pregue. Porque Deus é que administra a nossa agenda, como administrou de Paulo e Silas quando eles queriam pregar para a Ásia. Deus falou: não, o Espírito Santo de Deus falou: não é para pregar na Ásia, pregue em outro lugar. O pregador não prega o que ele quer, mas sim o que o Senhor quer. Às vezes eu queria, irmão, trazer um monte de mensagem aqui de curas, de prosperidade. Não, mas Deus me deu essa palavra: obediência, desobediência, com essas consequências. Essa é a verdade. Essa é a pura mensagem do livro de Jonas. Um livro que traz juízo, mas também derrama a sua graça sobre todos aqueles que creem. No sermão de Jonas, o sermão mais breve da história, não teve introdução, não teve conclusão, ele simplesmente falou: 40 dias Nínive será destruída. No original, só 5 palavras em hebraico. Ele falou: 40 dias Nínive será destruída. O que eu aprendo nesse sermão? O sermão mais rápido. Não era aquilo que o povo queria ouvir, porém era aquilo que eles precisavam ouvir. Outra coisa que eu aprendo com essa pregação, irmãos: às vezes a gente prega algo, mas as pessoas ouvem diferente, porque o Espírito Santo fala diferente em cada coração aqui. Por exemplo, Jonas, ele estava pregando juízo, mas olha o que o povo entendeu: se a gente jejuar, se a gente pedir perdão a esse Deus, se a gente orar a Ele, quem sabe Ele tenha misericórdia da gente. Jonas queria que Deus destrua esse povo,
40 dias vai destruir esse povo. Mas a pregação de Jonas no ouvido do povo fala o seguinte: Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus cheio de amor e graça, e Ele vai nos perdoar do nosso pecado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Às vezes nós como pregadores, a gente não tem nem noção da dimensão da pregação. Não sei aquilo que está entrando em vosso coração, mas temos certeza que é o Espírito Santo de Deus que está falando na vida de cada um. Porém, aquele que tem ouvido, então ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Nesse sermão de juízo, irmãos, mais de 600.000 pessoas aceitaram a Jesus. Foi quantitativamente o maior trabalho evangelístico do Antigo Testamento. Jonas, querendo ou não, foi o maior missionário do Antigo Testamento. Às vezes, irmãos, o diabo tem falado em vosso coração que você não está fazendo nada, que você às vezes não serve para nada, que você não é capaz de fazer nada na obra do Senhor, mas é uma mentira do diabo. Às vezes, irmãos, a gente não é reconhecido por homem, e tanto faz. Mas como essas duas mulheres que o irmão pregou sobre Êxodo, né, que pouco é falado, pouco é discreto, mas fizeram totalmente a diferença na história do povo hebreu. Assim é a nossa vida, povo humilde aqui de Garça, mas que faz parte do reino do Senhor, que está pregando o Evangelho nas pessoas, vai nas ruas, nas praças, convida os amigos e ganha alma para Jesus. Irmãos, essa sede de ganhar almas que não venha ser aniquilada no nosso meio, que possamos desejar ganhar almas para o Jesus, que possamos nos incomodar e encher essa casa de pessoas novas, novos convertidos, discipular pessoas, ajudar o próximo. E quem vai fazer isso é anjos? Não, Deus vai usar a vossa vida. Obviamente, irmãos, o diabo vai ficar revoltado contra a nossa vida, vai dizer várias mentiras, mas não dá na bola para ele, não. Acredita naquilo que o Senhor está falando para o seu coração. Deixa Deus te levantar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido vocês a ficarem de pé. Aleluia. Aleluia, irmãos. Ser um missionário, irmãos, não é somente estar no campo missionário. Você pode ser um missionário na sua casa, na sua família, no seu trabalho, lá na escola, aonde você estiver. Essa é a sua missão, ganhar almas para Jesus. Para ganharmos almas cada dia mais para Jesus, precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Primeiro, temos esse desejo de ganhar almas. Então, nesta noite, irmãos, nesta noite, aceite esse chamado. Não seja desobediente, irmãos, à voz do Senhor. Seja obediente naquilo que Ele deseja em vossa vida. Convido vocês a ficarem de olhos fechados. Vou orar ao Senhor. E eu creio que o Espírito Santo vai cada dia mais te encher do amado e querido Espírito Santo. Vai te batizar com o Espírito Santo, vai te encher da graça. E você vai fazer uma grande diferença em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que nos capacita, Deus. Nos capacita para ganhar almas para o Senhor. Pessoas estão, Pai amado, cada dia mais e mais indo para o inferno. Infelizmente, Pai. Mas eu peço ao Senhor a graça e a misericórdia, que o Senhor venha usar as nossas vidas, papai, para que a gente possa ganhar almas para o Senhor. Oh Deus, se infelizmente o diabo desanimou algumas pessoas, Pai amado, que perderam a vontade de evangelizar, que perderam a vontade de pregar,
que sonharam em ser pregadores, mas não pensam mais nisso. Pessoas que sonharam em ser missionário, mas esse sonho morreu. Deus, eu peço ao Senhor que venha ressuscitar esses sonhos agora. Ressuscita, Senhor. Acende o fogo, acende a chama da bacia. Derrama agora, Senhor. Dê ânimo para a sua igreja, Pai amado. Dê ânimo para missões. Dê ânimo para fazer a tua vontade. Que em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado. Deus, tem pessoas aqui, Senhor, que estão na luta espiritual pelas suas famílias. Pessoas, Senhor, parentes que não conhecem o Evangelho, ou conhecem, mas ainda estão na desobediência. E pessoas aqui estão pedindo: Deus, usa minha vida para ganhar meu filho, usa minha vida para ganhar minha esposa, usa minha vida para ganhar meu esposo, usa minha vida para ganhar meus amigos. E eu peço, Deus Todo-Poderoso, derrama agora o sol, derrama agora, Senhor, o teu azeite, dê sabedoria, dê estratégia, para que as pessoas sejam ganhadas no nome de Jesus, que as pessoas venham se arrepender, Senhor, e ser salvas, 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 em nome de Jesus. Usa a vida da sua igreja, levanta cada dia mais homens e mulheres, jovens e crianças, para, Senhor, o teu reino venha prosseguir, que almas venham ser ganhas. Pai amado, já estamos em 114 anos de história, que essa história venha permanecer até que o Senhor venha, e que em nome de Jesus possamos ser usados em tuas mãos para a glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Que Deus venha abençoar e usar suas vidas e muito nessa cidade em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Deus abençoe a todos. Amém?